Olá, namastê, bom dia. Namastê, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre, da Escola de Yoga do Lago. Hoje a Índia comemora o dia do Guru Purnima. Purnima quer dizer lua cheia. E vou falar um pouquinho a respeito dessa data tão especial em homenagem ao Guru. Quem é o Guru? Quem pode de fato ser considerado Guru? Vamos, antes de iniciar, eu gostaria de tocar um pouquinho. Para quem não conhece, esse é um instrumento indiano, é o harmônio. E eu vou tocar aqui Jai Guru. Jai significa vitória. Vitória ao Guru. O Guru é o dissipador das trevas da ignorância no discípulo, né? Gu, trevas. Ru, aquele que dissipa as trevas da ignorância. Esse é o significado da palavra Guru. Jai Guru quer dizer vitória ao Guru. Jai Guru,
chegando agora. Hoje é dia do Guru Purnima. A Escola de Yoga do Lago está fazendo essa homenagem. Purnima quer dizer lua cheia. Significa que o Guru é aquele, o verdadeiro, na verdade, o verdadeiro Guru, o autêntico Guru, é aquele que nos guia da escuridão para a luz. Mesmo à noite, a lua cheia quer dizer a luz da lua que nos guia da escuridão, da ignorância para a luz da sabedoria. Então esse é o significado do Guru, aquele que guia da escuridão, das trevas, da ignorância para a luz da sabedoria. Quem pode ser um verdadeiro Guru? Somente um homem ou mulher totalmente realizados, totalmente iluminado. Na verdade, o Guru, ele é maior do que aquilo que nós chamamos de um santo. O santo, ele está dentro, claro, das classificações do próprio yoga. O yoga, para quem não sabe, é um darshana, é uma escola de sabedoria que vem do hinduísmo. Existem diferentes formas de yoga. E então, dentro do darshana, do hinduísmo, que é o yoga, existe essa classificação, que é o Jiva Mukta. Jiva quer dizer alma, Mukta, liberto. É aquele primeiro estágio de santidade, não é, de libertação, em que o santo, o yogi, seja ele yogi do hinduísmo, seja budista, seja cristão, não importa a tradição religiosa de onde ele venha, ele alcançou o primeiro estágio de percepção do absoluto, de samadhi. Por meio do Adhina Chakra, o Kutastha Chaitanya, ele teve a visão de Deus. Então é o Jiva Mukta, é o primeiro estágio. Depois nós temos o Paramukta, que é um estágio de santidade acima do Jiva Mukta. Após o Paramukta vem o Avatar Kanda, que já é aquele ser divino que se unificou parcialmente a Deus. Ele é parcialmente unido a Deus. Ele entrou em Nirvikalpa Samadhi, um estado de percepção e unidade com o próprio Absoluto. Ele não só mais vê Deus face a face e dialoga face a face com Deus, no caso do Jiva Mukta e do Paramukta, mas na verdade ele se unificou parcialmente com o Absoluto. Então é o Avatar Kanda. E depois vem o Avatar Purna. O Purna é aquele que se unificou totalmente a Deus, e esse é o verdadeiro Guru. Somente aquele que se unificou totalmente ao Absoluto pode ser, com justiça, chamado de um autêntico Guru. Nós temos vários ao longo da história da humanidade. Rama, o Avatar Rama, quando lemos o Ramayana, que conta a história de Rama, Sita e Lakshmana. Sita foi a sua esposa santa, a pura e santa Sita, esposa de Rama, na verdade a alma gêmea de Rama, não é? Há cerca de 8 milênios. Depois nós tivemos Krishna, o avatar mais querido, mais amado da Índia, mais falado na Índia é Krishna, é outro avatar Purna, uma encarnação total, como lemos no Bhagavad Gita, quando ele afirma ao seu maior discípulo, o seu guerreiro Kshatriya Arjuna: eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor. Quando Krishna afirma isso a Arjuna, ele não está, na verdade, afirmando que ele é o próprio Deus, mas ele está falando com Paryagatma, aquele que tem consciência de que a alma, o Atma, é semelhante a Deus, está unificado, totalmente unificado ao Absoluto. Então é o caso do Avatar Purna. Há 2.800 anos, alguns afirmam 2.600, 2.500, os astrônomos e astrólogos indianos chegaram à conclusão de que, na verdade, Buda viveu há 2.800 anos. E desde o nascimento do Senhor Buda, como lemos nos textos sagrados do budismo, o bebê Siddhartha Gautama, ao nascer, de sua mãe, de uma forma milagrosa, o bebê caminhou, e onde ele pisava, os pezinhos do Senhor Buda, de Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha, surgiam flores de lótus. E o bebê apontou para o alto e para baixo e afirmou: entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu. Na verdade, era a própria consciência cósmica falando isso por intermédio do bebê Siddhartha, assim como foi a consciência cósmica que falou por intermédio de Krishna: eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador, um autêntico avatar Purna.
há 2 milênios sabemos da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? O Cristo que nasceu, na verdade, no Oriente. Jesus não nasceu no Ocidente. Jesus é oriental de nascimento, naquela região ali do Médio Oriente. Portanto, para nós ocidentais hoje, ele nasceu não aqui no Ocidente, ele nasceu no Oriente. E como o próprio Paramahansa Yogananda afirma, Paramahansa Yogananda é o meu guru, Paramahansa Yogananda afirma que os ensinamentos de Jesus também são orientais. Se nós fazemos a comparação da Bíblia cristã com o Bhagavad Gita, o que Jesus falou está contido também no Bhagavad Gita. O próprio capítulo 12 do Bhagavad Gita é muito semelhante ao Sermão da Montanha de Jesus, e muitas das coisas que Jesus fala, que estão as suas palavras registradas no Novo Testamento, estão também no Bhagavad Gita. Cabe, claro, uma hermenêutica esotérica, uma compreensão esotérica, para que você consiga fazer esse trabalho de compreensão e de diálogo entre as tradições religiosas que o próprio Yogananda realizou. Yogananda não veio só trazer a Kriya Yoga, que é a quintessência da Raja Yoga, né? A elevação do Sushumna, pelo meio do Sushumna Nadi, da Shakti, da energia da Kundalini dentro de nós. Ele veio também promover esse diálogo entre o yoga e o cristianismo, entre Cristo e Krishna. Então a missão de Yogananda como um guru vindo da Índia não foi só como pai do yoga. Swami Vivekananda, devemos fazer justiça, Swami Vivekananda foi o grande primeiro iluminado a trazer a palavra yoga ao Ocidente. O grande Vivekananda, aclamado leão do Vedanta, discípulo de outro avatar, Ramakrishna Paramahansa, um grande avatar do século XIX. E Vivekananda, ao chegar ao Ocidente, ele nos trouxe as 4 principais formas de yoga: Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga e Raja Yoga. Décadas depois, Yogananda veio nos trazer a Kriya Yoga, que é parte, como falei, da Raja Yoga. Então, um verdadeiro guru, um autêntico guru, não é um homem ou uma mulher comuns. Na verdade, um verdadeiro guru, seja homem, seja mulher, como Ananda Maima, a mãe saturada de beatitude com a qual Yogananda também se encontrou no século XX. Ananda Maima é uma verdadeira guru feminino, a mãe divina encarnada. Como Sri Dayamata, que foi sucessora de Paramahansa Yogananda, ela não é considerada guru dentro da linhagem da Self-Realization Fellowship fundada por Yogananda, mas ela se tornou sucessora dele. Muito provavelmente alcançou o mesmo estágio de consciência do próprio mestre, assim como Gyana Mata também. Gyana quer dizer sabedoria, Mata mãe de sabedoria. O próprio Yogananda afirmava que Gyana Mata havia alcançado o mesmo estado de consciência de São Francisco de Assis. E São Francisco foi aclamado pela própria Igreja Católica como um Cristo redivivo, quase uma volta de Jesus. A própria Igreja Católica afirmando isso, que São Francisco de Assis foi quase um retorno de Jesus à Terra, tamanha espiritualidade desenvolvida por São Francisco. E Gyana Mata, mãe de sabedoria, essa grande discípula de Yogananda, alcançou um estado de consciência semelhante ao de São Francisco de Assis, como o próprio Yogananda afirmou. Existem algumas formas de identificarmos quem é de fato um verdadeiro guru, quem pode ser de fato aclamado guru. E na verdade, existe hoje em dia, talvez, infelizmente, mais pseudo-gurus autoproclamados do que gurus autênticos. E as escrituras afirmam que existem algumas formas de identificarmos. A primeira é por meio da vibração do iluminado. Se alguém afirma ser um mestre, ser um iluminado, e enche auditório, e você então vai lá, vê um cartaz, uma divulgação a respeito de uma palestra de um Swami vindo da Índia, ou de um iluminado, de um mestre vindo da Índia. Vá lá, vá como curioso,
A primeira coisa que você pode observar é a vibração. Ao sentar no auditório, vou contar até uma história aqui de uma outra discípula de Yogananda, também muito elevada, Mukti Mata. Mukti quer dizer libertação, mãe de libertação. Ela conta o primeiro encontro que ela teve com o mestre, com Paramahansa Yogananda. Ela diz que já havia assistido muitas palestras de pastores, padres e outras autoridades de outras tradições. E uma amiga a convidou para assistir mais uma palestra que estava sendo divulgada de alguém vindo da Índia, de um tal Swami Yogananda vindo da Índia. Ela então, para agradar a amiga, ela resolveu ir e pensou, bem, será mais uma palestra como muitas que já assisti. Mas ela diz que quando chegou ao auditório, sem saber nada a respeito de Yogananda, a primeira coisa que ela sentiu foi que o ambiente, o auditório, havia algo de diferente. Ela não sabia explicar o que era, mas era a sensação, como ela afirmou, de estar entrando no céu. Ou seja, a vibração era tão maravilhosa, tão poderosa naquele ambiente, que ela teve a nítida sensação de estar entrando no céu. Então esse é o primeiro ponto. Se alguém afirma que é um mestre autorrealizado, ele necessariamente deve ter uma presença, uma força espiritual. Se você se aproxima de alguém que se diz santo ou iluminado e não sente nada, desconfie. Essa é a primeira coisa, é o primeiro ponto. Ele é capaz de inundar o auditório com a sua presença, com a sua força espiritual, como Swami Vivekananda também fez. Em sua primeira palestra nos Estados Unidos, as simples palavras irmãos e irmãs da América fez com que o auditório inteiro se levantasse e o aplaudisse por minutos. Mais tarde afirmaram, não foi a bela voz, não foi o porte atlético de Swami Vivekananda, foi a energia, foi a vibração dele que abraçou todo o auditório, inundou o auditório de luz, de presença. O mesmo ocorria com Paramahansa Yogananda. Então Mukti Mata disse isso. Quando ela entrou no auditório, parecia que ela estava entrando no céu. Naquela época, nos Estados Unidos, havia o palco, a cortina, não é? A cortina se abria e o palestrante então vinha para falar ao público. E ela diz que quando as cortinas se abriram, primeiro ela já havia sentido que estava no céu, a vibração que envolvia todo o ambiente. Quando as cortinas se abriram e Paramahansa Yogananda caminhou em direção ao auditório, que ela olhou de longe, lá no fundo do auditório, os olhos dele, ela teve a nítida sensação, isso na mente dela, de estar olhando para os olhos de Cristo, de Jesus Cristo. Logo ela pensou, mas como? Eu nunca vi Jesus Cristo, como posso pensar que os olhos dele são os olhos de Cristo? Mas era, na verdade, essa força interna, a presença de Deus que emanava de Paramahansa Yogananda. O irmão Ananda Moy, também um outro grande discípulo de Yogananda, afirmou, pouquíssimas pessoas não sentiam nada perto dele. Pouquíssimas pessoas não sentiam nada. Tamanho era o poder espiritual de Paramahansa Yogananda. Então esse é o primeiro ponto. Depois, a coerência naquilo que ele fala. Existe Ojas Shakti. Ojas quer dizer energia vital na voz de um verdadeiro santo, de um verdadeiro iluminado. Existe poder espiritual. É por isso que a própria Bíblia afirma sobre Jesus, que ele falava com autoridade. Falar com autoridade não é falar zangado, mas aquilo que ele falava era a verdade e produz um impacto na mente dos ouvintes. Então, quando o iluminado fala, ele produz um impacto, é como se acendesse uma chama no coração e na mente dos ouvintes. Então esse é o segundo ponto, coerência e poder espiritual, Oja Shakti. Ele tem muita energia acumulada em todas as células do corpo e principalmente no cérebro. Então esse é o segundo ponto, coerência. O terceiro, sabedoria, uma sabedoria inquestionável, é uma sabedoria que penetra na alma. O quarto ponto, ele é onisciente.
Você não é capaz de esconder nenhum pensamento seu de um verdadeiro iluminado, é impossível. Certa vez, em uma palestra de Yogananda, ele disse ao auditório: eu conheço o pensamento de cada um aqui presente, e isso não é telepatia. Eu estou em vocês. Eu estou em vocês. Onipresença. Então esse é o quarto ponto. Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe tudo e também é onipotente. Ele, na verdade, o verdadeiro avatar, ele tem todos os poderes que Deus tem. Só existe um poder que o verdadeiro avatar não tem, que é o de controlar o universo. Esse é o único poder que o avatar não tem. Ele tem o poder de curar pessoas, ele tem o poder de ressuscitar os mortos, como Yogananda ressuscitou uma mulher, já estava morta na Índia, como Lahiri Mahashaya, o Paranguru de Yogananda, também ressuscitou um homem de nome Rama, não é, que já estava falecido já há algum tempo, o corpo já estava endurecido, como Silkteswar narrou certa vez. O corpo enrijecido, endurecido do cadáver de Rama, como lemos na autobiografia de um yogi. E Lahiri disse a Sri Yukteswar: leve 7 gotas, gotas de óleos de lamparina e pingue na boca do cadáver 7 gotas do cadáver de Rama. Quando Sri Yukteswar chegou à casa, à residência de Rama, o viu ali no abraço da morte, como ele mesmo narrou e como lemos na autobiografia de um yogi. O cadáver enrijecido. E Silkteswar então se aproximou do cadáver, abriu um pouco os lábios do cadáver e começou a pingar as gotas de óleo de lamparina. Claro que, na verdade, aquilo era só para ativar a fé do próprio Yukteswar, porque Lahiri não precisava disso. Então, à medida que Silkteswar foi pingando as gotas, quando chegou a 7ª gota que tocou o lábio de Rama, como ele narra, o cadáver se estremeceu, o corpo de Rama se estremeceu. Ele deu um salto da cama e gritou: vi Lahiri Mahashaya em um esplendor de luz. Ou seja, o cadáver Rama foi ressuscitado pelo poder de Lahiri Mahashaya à distância. Outro grande avatar, Lahiri Mahashaya, era tão espiritualizado e foi chefe de família. Lahiri era casado, trabalhava durante todo o dia no escritório da Estrada de Ferro, na Índia, e à noite meditava, segundo a autobiografia de um yogi, Lahiri meditava 8 horas por noite. E ele se tornou um avatar, discípulo do grande Mahavatar Babaji. Lahiri era tão espiritualizado que certa vez um discípulo quis fotografar-lhe, não é, a forma física para colocar a sua imagem sobre o altar, mas não saía imagem. O discípulo fotografava e não saía nenhuma imagem, apenas um fundo, a parede atrás e nenhuma imagem de Lahiri Mahashaya. Até que o discípulo, em desespero, pediu a ele: mestre, por favor, permita que eu possa fotografar a sua forma, a sua imagem. E o mestre perguntou a ele: a sua câmera é capaz de fotografar espírito? A minha consciência é espírito, eu sou espírito. Claro que ele estava encarnado, claro que ele tinha um corpo físico, mas o corpo de Lahiri já era tão espiritualizado que a câmera não captava a imagem de Lahiri Mahashaya. E para consolar o discípulo, ele disse: volte amanhã e você será capaz de fotografar, de tirar uma foto de minha forma física. Então isso é um avatar purna, é uma encarnação total do absoluto, Brahman, Deus, não importa o nome, cada tradição diz um nome, seja eu sou o que eu sou, como apareceu a Moisés em uma sarça ardente no alto da montanha, seja Ishvara, como diz Patanjali, seja tantos nomes que são dados à divindade dependendo da tradição religiosa, Brahman, Deus, não importa o nome. É a consciência, é a inteligência cósmica que modela, que manifesta, modela universos e até a forma humana na Terra.
É interessante, esses dias eu estava lendo o Srimad Bhagavatam, volume 1, eu tenho toda a coleção do Srimad, no volume 1 afirma-se, Srimad Bhagavatam é um Purana que conta as histórias, as aventuras do Senhor Vishnu e do Senhor Krishna. E ali afirma-se no Srimad Bhagavatam, volume 1, que somente na Terra existe cerca de 8 milhões de espécies de seres, de criaturas, desde o reino mineral até o reino humano. E é o mesmo número, é o número estimado hoje, calculado hoje por nossos biólogos, só no reino animal, é de 8 milhões e 700 mil espécies de seres. De onde surge tudo isso? Se olharmos para as nossas mãos, como negar que existe uma inteligência nisto aqui, que é capaz de segurar objetos? Como posso negar a existência de uma inteligência cósmica que formou as minhas narinas, o oxigênio que respiro, que entra, que é processado em meus pulmões? Eu tenho um coração que bate, que pulsa o sangue e espalha o sangue por todo o meu sistema. Eu tenho um cérebro que me ajuda a raciocinar. Se negar a existência de uma inteligência cósmica que criou tudo isso, eu não estarei sendo um verdadeiro cientista e um verdadeiro lógico. Não há lógica em crer que tudo surgiu do nada ou do mero acaso. Certa vez, eu sou formado em pedagogia, mas também fiz 2 anos de psicologia. Quando fazia psicologia em uma aula de fenomenologia, a minha professora de fenomenologia na época, ela afirmou que Deus não existia e que a física quântica provava isso pela lei de Heisenberg, da incerteza, o paradoxo da incerteza, que você não pode determinar a velocidade e a posição ao mesmo tempo de uma partícula subatômica. E eu levantei a mão e disse a ela: professora, acabei de ler na Scientific American que hoje os físicos afirmam que talvez Albert Einstein tivesse razão, tivesse uma certa razão, quando afirmou que Deus não joga dados com o universo. E os físicos atuais afirmaram, no artigo que li, que talvez Deus jogue dados sim com o universo. Então o paradigma da improbabilidade ou da incerteza, ele teria por trás uma causalidade. Deus talvez jogue dados com o universo. No entanto, ele sabe, ele, o único, ele sabe que número irá cair em seu jogo de dados. O que isso significa? Que por trás da incerteza existe uma causa, existe uma causalidade, e essa causalidade é o que chamamos de Deus ou inteligência cósmica. O yoga é um caminho interno para essa realização, para esse absoluto. É o 8º anga. O objetivo do yoga é alcançar o 8º anga, o 8º passo do Yoga Sutra de Patanjali, que é o Samadhi. O Samadhi é a percepção do absoluto, até a própria unificação com ele, como afirmei. O Guru é o Avatar Purna, é aquele que se unificou totalmente com o absoluto, em que cada átomo de fogo de sua consciência se uniu aos átomos de fogo do próprio Senhor. Esse é o Guru, esse é o Avatar Purna, esse é intocável, esse é puro e totalmente imaculado, porque ele se uniu ao absoluto. Não é um homem comum, não é um professor, não é um educador, não é nem mesmo um santo, como afirmei no início desta live. É alguém que está acima do próprio santo. Nós podemos pegar, por exemplo, Teresa de Ávila, a grande doutora da igreja, Santa Teresa de Ávila. Ela foi uma santa. Yogananda afirma, ele afirma tudo isso por meio de sua própria experiência, de sua própria percepção em Samadhi. Yogananda afirmou que Teresa de Ávila alcançou Savikalpa Samadhi. Savikalpa Samadhi é a percepção de Deus. Ela era capaz de falar com Deus face a face, mas ela ainda não era um avatar. Ela ainda não havia se unificado ao próprio absoluto. Então ela não podia afirmar, como Jesus afirmou, antes que Abraão fosse, eu sou.
ou como na visão de João Batista, como lemos no Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem afirmou isso? O Avatar Jesus Cristo. Como o Buda afirmou entre o céu e a terra, não há ninguém mais nobre do que eu. Como Krishna afirmou, eu sou o Pai deste universo, a Mãe, o sustentador, a Silabaon, o Senhor. Como o próprio Paramahansa Yogananda, em 1950, no deserto de Mojave. Vejam só, 1950, não faz muito tempo. 1950, não foi há milênios, como no caso de Krishna, nem Buda, nem Jesus, mas há pouco tempo atrás, há poucas décadas, 1950, no deserto de Mojave, o irmão Ananda Moy conta que certa vez Yogananda, saindo de um de seus trabalhos em que ele estava tecendo o comentário ao Bhagavad Gita, a canção do Senhor, e sempre em êxtase, em samadhi, em um momento de descanso que o mestre saiu do escritório, os olhos voltados para cima em Shambhavi Mudra, concentrados aqui, Yogananda estava em êxtase, estava tendo uma visão do divino. O irmão Ananda Moy diz que quando Yogananda saiu, a energia que emanava de seu corpo era tão poderosa que ele, Ananda Moy, teve que recuar fisicamente de sua presença. E o mestre afirmou, ainda nesse estado de êxtase, os 3 mundos flutuam em mim como bolhas. Os 3 mundos, queridos, são o mundo físico, ou melhor, os universos físicos. Nós sabemos hoje que somente o nosso universo, só o nosso universo, contém cerca de 100 bilhões de sistemas de galáxias, e cada galáxia, outros bilhões e bilhões de sistemas solares, só o nosso universo. Os Shastras indianos afirmam que não existe só um universo, mas um multiverso. Existem iconografias de Vishnu deitado em que dele saem de sua respiração bolhas de sabão. E cada bolha dessa seria um universo, com leis diferentes das nossas leis. Existe o nosso universo, outro universo paralelo, outros universos e outros universos, cada um com suas leis. Num multiverso, cada universo com bilhões e bilhões e bilhões de mundos, e muito provavelmente com seres, não só a Terra. Não é só a Terra que é povoada, o universo está povoado de civilizações, de seres. Então, quando ele fala, os 3 mundos flutuam em mim, o primeiro é o mundo físico, com todos os universos, não só o nosso, mas todos os universos. O segundo mundo é o astral, também cunhado por ele de universo vitatrônico, composto por vitátrons, também com seres astrais, como os nossos irmãos espíritas afirmam. Então, por exemplo, quando André Luiz psicografa por meio de Chico Xavier, falando a respeito de uma cidade astral, que é o nosso lar, não é? Que é uma cidade onde vivem seres, aquilo ali é apenas uma pequena cidade em um mundo astral. Existem incontáveis mundos astrais, sistemas de mundos astrais, e o astral é muito maior do que o chamado mundo físico. E depois veio o terceiro mundo, que é o causal ou ideacional, também cunhado por Yogananda, de ideatrônico. É o mundo das ideias, segundo Platão. É o mundo das ideias. Lá, segundo o próprio Yogananda, existem seres tão poderosos que já não possuem mais forma. Eles são pura consciência, e por meio de suas consciências eles plasmam, pelo pensamento, plasmam universos, plasmam mundos, pelo poder do pensamento. Então esses são os 3 mundos. Após os 3 mundos vem o que nós chamamos de Deus, Ein Sof, o absoluto. Esse sim é a realidade, é a verdade única. Todo o resto, os outros 3 mundos, constituem Maya, ilusão cósmica. Nós estamos em ilusão no mundo material, dito material. Isso aqui é pura ilusão. A física quântica comprova isso, porque o átomo não é sólido, como afirmavam os antigos, Leucipo, Demócrito, na antiga Grécia,
A própria palavra átomo significa indivisível e indestrutível, e hoje nós sabemos que o átomo não é indivisível, não é indestrutível. O átomo é um composto de energia. As próprias explosões das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki provaram isso. A matéria se torna energia. E energia nada mais é que informação quântica. E informação quântica é pensamento, então tudo é pensamento. Além desses três mundos, vem o próprio absoluto. Quem pode afirmar os três mundos flutuam em mim como bolhas? Somente um avatar Purna. Somente uma encarnação completa de Deus, como foram Krishna, Buda, Jesus, Ramakrishna, podem afirmar isso, como o próprio Yogananda afirmou. Os três mundos flutuam em mim como bolhas. Então o próprio Yogananda foi um avatar Purna, uma encarnação completa de Deus, apesar de, em sua humildade, ele não querer demonstrar isso. Poucas vezes ele demonstrou isso, como foi no caso para o irmão Anandamoy, como foi também no caso da irmã Muktimata, aquela que narrei a história. Quando ela entrou no auditório, ela teve a sensação de que o auditório era um lugar, era como se fosse o próprio céu, um lugar santo. Ela teve outras experiências muito poderosas, muito fortes com Paramahansa Yogananda, que constatam ser ele um avatar Purna, uma encarnação divina em pleno século XX. Então esse é o verdadeiro guru, esses são os verdadeiros gurus. Outra coisa, as escrituras às vezes afirmam que um guru ele tem que estar necessariamente encarnado em corpo. Não é bem assim. Se fosse assim, nós não poderíamos considerar Jesus um guru, porque ele já não está mais fisicamente conosco, nem Buda, nem o próprio Krishna. Então o guru, ele é eterno. A partir do momento que você descobre o seu guru, e o guru é aquele que nos leva de volta para casa, ele é o intermediário entre o absoluto e o mundo material. Certa vez um amigo me perguntou: Alexandre, qual o significado do guru? Qual a importância do guru? Todos nós precisamos ter um guru? E eu respondi a ele: não, nem todos precisam ter um guru. Há aqueles que desejam voltar para casa sozinhos. Claro que para eles será muito, muito, muito mais difícil. Imagine você estar preso em um labirinto, em que você não sabe a saída, não conhece a saída. E vem um outro que conhece a saída, porque ele já saiu, ele não está mais preso a esse labirinto da existência. E ele chega e oferece, dá a mão a você e fala: eu posso levá-lo, eu posso guiá-lo, como é o caso de Jesus. Eu posso guiá-lo para fora do labirinto. Você quer vir comigo? É questão de livre-arbítrio. A pessoa pode, por humildade e amor, ao se identificar com o mestre, com o guru, segurar a sua mão e ser levada para fora do labirinto, desde que haja fidelidade ao guru e que a pessoa siga realmente, seja fiel ao guru e confie totalmente no guru, nos ensinamentos do guru, seguindo o que o guru realmente ensina. Ela sairá mais rápido do labirinto do que aquela que por orgulho fala: não, sairei sozinha. É uma escolha, é um livre-arbítrio, é o livre-arbítrio de cada um. Mas cedo ou tarde, a grande maioria chega à conclusão de que precisa de um guia, de que precisa de alguém que mostre o caminho, a saída. Ou ela continuará ali presa, encarnação após encarnação e reencarnação, encarnação, 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 e só Deus sabe quando ela continuará ali até conseguir um dia, em uma vida futura, em uma existência futura, sair desse labirinto. Encarnação após encarnação, por orgulho, porque seria mais fácil, sim, aceitar a ajuda do mestre, a ajuda do guru, que, como Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é o papel do guru. O guru tem esse papel de ser o caminho, a verdade e a vida. Sem o guru é muito difícil chegarmos à saída do labirinto da existência. Então esse é o papel do guru. Eu gostaria de ler para vocês aqui do pequeno livro
o relacionamento guru-discípulo. De Mrinalini Mata foi outra grande discípula de Paramahansa Yogananda, a grande Mrinalini. O auxílio do guru, página 33. O guru ajuda o discípulo de muitas maneiras. A principal delas talvez seja o fato de ele servir de inspiração para o Chela, por ser um exemplo de atributos divinos. Ele é a voz audível do Deus silencioso. Isso é uma outra coisa interessante. O guru é Deus encarnado, é um avatar, é uma encarnação divina. Então, quando a Igreja Católica afirma que Jesus é o Filho de Deus, é verdade, ele é Vishnu. Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, o Pai, Vishnu, o Filho, Shiva, o Espírito Santo. Vishnu é a segunda pessoa, é o Filho unigênito. Os avatares são encarnações ou de Vishnu ou de Shiva. Nós temos encarnações de Shiva. O primo de Jesus, João Batista, por exemplo, foi uma encarnação de Shiva. E geralmente as encarnações de Shiva têm dois aspectos, benevolente ou irado, né? Shankara ou Gora. E os aspectos Gora de Shiva, os aspectos irados, são aqueles avatares que não tem, como se diz, não tem papas na língua. Ele fala a verdade, como foi o caso de João Batista. Basta ler a Bíblia, a história de João Batista, ou assistir os filmes que mostram João Batista. Mas a ira de um avatar, a ira entre aspas, não é raiva, não é ódio. Se fosse ódio, se fosse raiva, não seria um avatar. Porque ódio, raiva são sentimentos do ser humano e não do ser divino. Então, quando a própria Bíblia afirma sobre a ira de Deus, o grande teólogo Mestre Eckhart do século XIII, ele afirmava: ira não é no sentido de raiva, de ódio, é no sentido da mãe. Imagine a mãe que fica indignada com o filho, que ao invés de comer do banquete que está sobre a mesa, prefere, igual um cachorrinho, comer das migalhas que caem da mesa. Como a mãe fica com esse filho? Ela fica irada, entre aspas. Ela fica chateada com aquela criança. Meu filho, por que você prefere comer do chão? Coma sobre a mesa. E aí ela pode até falar com uma certa energia, não significa que ela esteja cheia de ódio dentro dela. Então o avatar, como foi, inclusive Yukteswar, o mestre de Yogananda, ele foi uma encarnação de Shiva, um Gyani. Os Gyani Yogis têm uma força no falar, uma certa energia no falar. Isso significa que eles estão cheios de ódio? Não, isso também é amor. A mãe, quando disciplina o filho, ela está cheia de amor, porque ela quer que o filho saia do erro e venha para a luz, saia da ignorância e venha para a luz. Então a mãe, às vezes, precisa disciplinar, precisa sim colocar uma certa energia no falar com a criança, sem ódio no coração. Quando Jesus rodopiou o chicote no alto, quando ele viu a casa de Deus, o templo de Jerusalém sendo usado por vendilhões como comércio, Jesus chegou ali, rodopiou o chicote, virou as mesas dos cambistas. Ele estava cheio de ódio no coração? Claro que não, senão não seria Jesus. Mas ele agiu com energia, porque amor também é energia quando necessário. Quando necessário, não com ódio. O próprio Yogananda fala isso. Uma palmadinha no bumbum da criança sem ódio. Se você perceber que está cheio de ódio no coração, vá primeiro, medite, entre em um estado de paz interna e ali vá e converse com seu filho. Se você percebe que a conversa não é suficiente, uma palmadinha, uma disciplina é importante, sem ódio no coração, não é violência, sem ódio no coração. Foi o que Krishna também nos ensinou, foi o que Krishna ensinou a Arjuna. A Arjuna, cheio de compaixão, de amor, por seus primos, que eram os Kauravas, os perversos Kauravas, verdadeiros criminosos, porque não queriam devolver aos Pandavas aquilo que pertencia aos Pandavas. Então Arjuna, sabendo que eram primos dele, inclusive Drona, que era o seu professor de arco e flecha, estava ao lado do exército inimigo. Arjuna, cheio de compaixão,
deixou seu arco Gandiva escorregar. E ele disse a Krishna: Senhor, eu não posso lutar, não posso guerrear contra os meus parentes. São meus primos e amigos e até professor. E ele então foi falando a Krishna de seu grande amor, que preferia morrer do que lutar. E Krishna diz a ele: não seja um covarde, levante-se, erga-te e lute. Você não irá com ira, com ódio no coração. Você não irá movido pelo desejo de vingança, mas pelo dever de agir, de defender o que é correto, que é o sagrado Dharma. Então, quando agimos com uma certa energia, não é errado. Errado é o que está dentro de você. Errado não é a forma como você age muitas vezes, mas o que você tem dentro de você. O que é que você tem dentro de você? O que tem dentro de seu coração e dentro de sua mente? É isso que realmente conta. O policial, quando vai proteger alguém, se ele não tem ódio no coração dele, ele está apenas cumprindo o papel dele, ele está dentro do Dharma. Mas a partir do momento que ele excede isso, aí ele já violou a Ahimsa. Então é o que está dentro de nós que vale. Não adianta nada estarmos desarmados se nossos corações estiverem cheios de ódio, desejando o mal do outro, a morte do outro, a vingança do outro. Vingança não é uma coisa sagrada, não é divino. Amanhã, por exemplo, estaremos comemorando o dia de Mahavatar Babaji. Babaji quer dizer paizinho, foi o Paramparanguru de Paramahansa Yogananda. Daya Mata, sucessora de Yogananda, Daya quer dizer compaixão, Mata mãe, mãe de compaixão. Ela disse que certa vez ela teve uma visão, uma aparição de Babaji. E quando Babaji apareceu a ela tinha uma curiosidade. Ela perguntou a Babaji: Senhor, o nosso mestre Yogananda afirmou que quando desejássemos sabedoria, podíamos pedir a Yukteswar, porque ele é todo Gyana, ele é todo sabedoria, Yukteswar. Quando desejássemos Ananda, alegria, bem-aventurança, deveríamos pedir a Lahiri Mahashaya, porque ele é todo Ananda, ele é todo bem-aventurança. E o Senhor, Babaji, qual a sua natureza? Ela disse que quando perguntou isso a Babaji, o coração dela quase explodiu de amor. Quase explodiu de amor. E Babaji, para complementar o que ela já havia sentido, disse: a minha natureza é o amor, porque somente o amor transformará a terra. Mas hoje, nos dias atuais, infelizmente, temos confundido amor com vingança. Vingança não é amor, revolução não é amor. Quando falamos em revolução odiosa, isso não é amor. Vingança não é amor. Quando promovemos a divisão entre irmãos, isso é Maya. Maya é o medidor cósmico, é aquele que divide. Deus, o absoluto, a inteligência cósmica, é o uno indivisível. Quando ele se divide pelo poder de Maya, pelo poder da ilusão, surge isso aqui. Certa vez perguntaram a Yogananda: o senhor crê no inferno? E ele respondeu: onde você pensa que está? O inferno é aqui, é esse reino de dualidade, onde existe calor e frio, saúde e doença, vida e morte, onde existe amor e ódio, quando deveria haver apenas o amor. O ódio é a divisão. Então, quando lançamos irmão contra irmão, quando colocamos, por exemplo, negros contra brancos, heterossexuais, homossexuais uns contra os outros, ao invés de promover a união, o amor entre as pessoas, em vez de o espírito de vingança, os brancos agiram dessa forma contra os negros, então agora é a vingança, é a hora da vingança, queridos. Isso não é amor, vingança não é amor, não é por meio da vingança. Jesus mesmo afirmou isso: se te batem numa face, oferece a outra. Porque se eu for pagar na mesma moeda, mal com o mal, você me fez o mal, agora eu pago com o mal, você me deve, e então eu venho cobrar. Isso não é amor. Quando Babaji afirma somente o amor transformará o mundo,
ele quer dizer a irmandade. E nós pagamos o mal não com mais mal, pagamos o mal com o bem. Se a sociedade não é justa comigo, se meus pais não foram justos comigo e eu vou pagar na mesma moeda, então não muda nada. Como Mahatma Gandhi afirmou, olho por olho, e a humanidade acabará cega. Se alguém arranca o meu olho, eu vou lá, arranco o olho dele também. Onde iremos parar? Todos cegos. Não é por meio da vingança, não é por meio de revoluções que encontraremos a paz, o amor e a prosperidade. O amor não é isso, o amor não é vingança. O amor é a capacidade de perdão, de perdoar e fazer diferente. Não fazer igual, fazer diferente. Me fizeram mal, eu vou pagar com o bem. Me atacaram, eu vou pagar com o bem. Isso não significa que eu não possa me defender quando necessário. Eu posso me defender, desde que não haja ódio no coração, como Krishna ensinou aos Pandavas. Vocês irão para a batalha, mas não com ódio no coração. Continuando a leitura, a principal delas talvez seja o fato de ele servir de inspiração para o Chela, por ser um exemplo de atributos divinos. Ele é a voz audível do Deus silencioso. O Guru é o Deus encarnado. E a encarnação da mais elevada sabedoria e do amor mais puro. Ele é a personificação das qualidades da alma que refletem em Deus. Ele simboliza o caminho e a meta. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. O Guru é o caminho. Como supremo exemplo da sadhana que dá aos seus discípulos, ele demonstra as divinas leis da verdade e ensina como aplicá-las, tendo em vista conhecer a Deus. Ele concede ao Chela inspiração espiritual e estímulo para seguir o caminho que conduz à vida eterna em Deus. Então esse é o papel do Guru. É aquele que nos pega pela mão e nos leva de volta para casa, porque ele conhece a saída do labirinto. Ele já saiu do labirinto da existência, da roda das reencarnações. Ele conhece a lei, ou seja, conhece o Dharma. Então ele nos pode oferecer a saída. Se nós formos humildes em sermos fiéis a ele e confiarmos totalmente nele. Quando eu vi a foto de Yogananda pela primeira vez, isso há muitos anos, na capa da autobiografia de um yogi, foi amor à primeira vista. Eu senti a conexão. Na hora que eu vi essa foto, eu pensei, ele é o meu guru. Isso não quer dizer que eu neguei Jesus Cristo. Jesus, na verdade, no Ocidente, é a representação de Vishnu, que é o Filho. E como afirmei no início, todos os avatares são encarnações ou de Vishnu ou de Shiva. E Yogananda é uma encarnação de Vishnu, é um Bhakta, é um amante de Deus, uma encarnação de Vishnu. Sempre os mestres da Índia afirmam, se você não sabe quem é o seu guru, então peça a Deus, Senhor, me mostra-me quem é o meu guru. Existe uma live aqui sobre os pais do yoga no Ocidente, em que eu contei a história do Sr. Dickinson. Ele conheceu os dois mestres, Vivekananda e Yogananda, os dois considerados pais do yoga no Ocidente, os dois grandes avatares que trouxeram o yoga para o Ocidente, Vivekananda e Yogananda. E o Dickinson, ele queria encontrar o guru dele, e ele fez uma oração, pedindo a Deus que mostrasse o guru. Assistam a live, Os Pais do Yoga no Ocidente, que está aqui na nossa página da Escola de Yoga do Lago. Para encerrar a nossa live, então, em homenagem ao guru, eu vou ler só mais uma página, o livrinho pequenininho do relacionamento guru-discípulo de Mrinalini Mata, em que ela escreveu aqui a visão de Kabir, o grande santo e poeta indiano, glorificou o Guru nas seguintes palavras.
A misericórdia do meu verdadeiro guru me fez conhecer o desconhecido. Com ele aprendi a caminhar sem os pés, ver sem os olhos, escutar sem os ouvidos, beber sem a boca, sem asas voar. Levei meu amor e minha meditação ao reino onde sol não há, nem lua, nem noite, nem dia. Sem tocar com meus lábios do néctar mais doce provei e saciei minha sede sem nada beber. Lá onde houver deleite, plena alegria haverá. A quem haverei de cantar tal júbilo? Kabir proclama: a grandeza do Guru excede louvores e grande é a aventura do discípulo. Queridos, feliz Guru Purnima. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida que eu seja capaz de responder? Feliz Guru Purnima. A Escola de Yoga do Lago está em Brasília. Nós temos aulas presenciais e online também, de Hatha Yoga, Yoga Nidra, Raja Yoga, Reiki também, iniciação em Reiki. Em breve estaremos anunciando o nosso curso de formação em Yoga. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, então gratidão a todos pela presença. Namastê, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. Um abraço a todos.